Olá, o meu nome é Júlia e eu vou apresentar o LinguaMax, que é um sistema de gerenciamento para a escola de idiomas. Eu já rodei o programa e eu vou demonstrar algumas funções do programa e depois mostrar como que funciona o código por trás. Eu vou começar pelo cadastro de turmas. O sistema ele exibe o formulário e pede o código. Eu vou buscar a turma em 02. Ele já me mostrou aqui que essa turma existe. Essa turma é o registro que já está pré-carregado aqui no construtor. Mas eu vou cadastrar uma turma nova. Na verdade, primeiro eu vou alterar essa turma. Vou fazer uma pequena alteração aqui para demonstrar que a turma está sendo alterada. Vou alterar o idioma de francês para inglês. Calendário, eu não me lembro exatamente os dados, mas eu vou preencher qualquer coisa aqui. O máximo de alunos é 2, o nível mínimo é 2 também. Confirmar a alteração. Vou consultar essa turma para mostrar que ela realmente foi alterada. Aqui. Antes estava francês, agora é inglês. Vou voltar. Ok. Agora eu vou cadastrar uma turma nova. Vou digitar, por exemplo, ESP01. Ele não encontrou essa turma. E aí eu vou cadastrar ela. Vou preencher aqui rapidamente. Vou confirmar o cadastro. Beleza. Vou mostrar que ela realmente foi cadastrada. Agora o programa encontrou e exibiu os dados na tela. Agora eu vou excluir ela para mostrar o fluxo completo. Confirmar a exclusão. Vou mostrar que ela realmente foi excluída. Ok, turma não encontrada. E ele pergunta se eu desejo cadastrar. Vou falar que não. Bem, o que aconteceu aqui? Quando eu digitei a opção 1, o program ele chamou o class controller.crud. E aí, dentro do CRUD, cadê o CRUD? Aqui, dentro do CRUD, o preparar tela, ele limpou a tela. O show form, ele desenhou o formulário. E o enter data, pk, ele guardou o código. E o código digitado, ele foi pro model.code. O find class, ele percorreu a lista. Cadê o find class? Está aqui. Find class, aqui. O find class, ele percorreu a lista, comparando com o toUpper nos dois lados. Por isso que funciona tanto com letras maiúsculas quanto minúsculas. Por quê? Se eu digitar, por exemplo, aqui, espanhol 01. É porque eu excluí essa turma, peraí. Se eu digitar em 02, ele também acha, certo? Por isso que eu usei essa função toUpper. Vou voltar aqui para continuar mostrando. Beleza. Quando ele encontrou a turma, ele vai salvar no índice position, né? Ele salvou no índice position e ele retornou true. Aí, o show data, ele usou esse índice para preencher os campos na tela, certo? E aí, quando eu confirmei essa alteração, o sistema ele verificou se o novo máximo de alunos era menor que o número de alunos matriculados. Por quê? Aqui, ó. Porque essa é uma regra de negócio implementada aqui nesse if, certo? Passando na validação, ele copiou os valores do model para o objeto na lista. E na exclusão, ele usou o remove, at, e aí this position, para remover o objeto. O que acontece? Explicando essa regra de negócio aqui. Por exemplo, se eu cadastrar uma turma e ali
eu coloquei que o número máximo de alunos dessa turma é 2, e aí eu ir lá e matricular 2 alunos nessa turma, e ok, eu vou ter 2 alunos matriculados. E o máximo da turma era 2, então ele deixou, ok? Mas se por acaso eu seleciono a turma e eu tento alterar o máximo de alunos para um, por exemplo, ele não vai deixar, porque ele passa por essa validação aqui, porque como já tem 2 alunos matriculados naquela turma, eu não posso simplesmente alterar o máximo da turma para um, porque daí eu teria uma divergência, né? Então é para isso que serve esse if aqui. E aí ele só funciona depois que eu confirmo a exclusão, tá? Então, quer dizer, a alteração. Se eu digito S, só depois ele faz essa validação. E aí ele não deixa eu fazer essa alteração. Ok. Beleza. Agora eu vou ir para o módulo de alunos. Então eu vou digitar a opção 2. Ele tá assim, acredito, porque eu fiquei movendo o terminal para lá e para cá. Aí por isso que ele ficou assim. Mas se você deixar a tela estática, ele fica normal. Beleza. Agora eu vou digitar o estudante aqui, que ele já tá pré-carregado também. Cadê? Aqui. Vou pegar essa matrícula, que eu não sei por que eu coloquei uma matrícula tão grande, né? Pra dificultar os testes, mas ok. Ok, ele encontrou aqui esse aluno. Repare que o CPF aqui ele já tá aparecendo com a máscara, né? Com os pontos e hífens. Eu cadastrei dessa maneira. Mas, por exemplo, se eu cadastrar um novo aluno com o CPF sem a máscara, certo? Só os dígitos, o sistema ele já coloca a máscara automaticamente. Deixa eu mostrar. Vou colocar a matrícula 1 só para facilitar os testes. Vou cadastrar. Vou cadastrar aqui o nosso novo estudante, né? Nosso novo aluno. Vou colocar o CPF dele aqui sem máscara. Ok, o nível de proficiência dele vai ser 1. E aqui eu vou colocar que ele é de maior para eu não precisar preencher esses dados aqui, que daí ia demorar um pouco mais. Beleza, confirmei o cadastro. E agora eu vou mostrar que a máscara do CPF já foi preenchida automaticamente, olha só. Certo? Ele já aplicou a máscara automaticamente. E como eu selecionei que ele já é maior de idade, os campos de responsável não aparecem. Beleza. Agora eu vou mostrar como que isso foi feito no código. Ok. Cadê o meu estudante? Ah, já tô aqui no meu estudante controller. Ok. Quando eu confirmei o cadastro, o estudante controller ele chamou o, o this.items.add. This aqui já tá aqui já. Aqui. E aí ele passou todos os dados do model, certo? E aí no Student View, cadê? O Enter Data, ele coletou os campos um por um, né? No caso, o nome e CPF com o ler texto, aqui. O proeficiência foi com o ler inteiro. E depois ele perguntou se o estudante ele é maior de idade com esse ler opção.
É importante ressaltar que o ler inteiro, ele só vai de 1 a 4. Então, por exemplo, se você quiser cadastrar um aluno com nível de proficiência 30, o 30, no meu exemplo, no meu sistema, ele não existe, porque eu defini que os níveis de proficiência vai de 1 a 4. No caso, são esses níveis aqui: básico, intermediário, avançado e conversação, certo? O Ler CPF, ele só aceita 11 dígitos numéricos e aplica a máscara. Se eu digitar o CPF com a máscara, ou se eu digitar, por exemplo, qualquer caractere de texto, ele também não vai aceitar, porque o, o CPF, ele é um int. Eu cadastrei o CPF do estudante como int aqui. Na verdade, não é que ele é int, né? Mas eu faço essa validação porque ele vai precisar formatar para com a máscara, né? Então aqui ele é string, só que no input do usuário ele só vai aceitar int, certo? Mas aqui ele precisa ser string porque senão o sistema não vai ter como aplicar a máscara, certo? E depois ele pergunta se o usuário, ele é. O usuário não, o estudante ele é de maior ou não. E aí, se a resposta for sim, ele vai pedir para você digitar o nome do responsável e o nome do CPF. Quer dizer, o nome do CPF não, o número do CPF do responsável. Se não, ele não vai pedir essas informações e ele vai guardar como vazio, tá? É, eles são preenchidos, né? Já falei, com a string vazia. E o ler CPF, que está na tela, ele valida se o que o usuário digitou é exatamente 11 dígitos, tá? Agora passando para a parte de matrícula, eu vou cadastrar esse aluno que eu acabei de. Eu vou vincular esse aluno a uma turma, né? Esse aluno que eu acabei de cadastrar, na nossa nova turma, que é. Ah, essa aqui eu excluí. Mas eu vou cadastrar na turma de em 02. Aí ele já exibe o idioma embaixo e eu vou informar a matrícula do aluno, que é o Pedro Alves. E aí, essa parte aqui é interessante, porque o que acontece? Lembra que aqui na classe eu coloquei que uma turma, né, uma classe, uma turma, ele vai ter um nível mínimo de proeficiência, certo? E para essa turma, se eu não me engano, eu cadastrei como 2, né, o nível mínimo de proeficiência, só que o nível do Pedro de proeficiência é 1, certo? São coisas diferentes, né? No cadastro do aluno, no Student Model, é o Proficiency Level. Cadê? Deixa eu mostrar aqui no Model. É o Proficiency Level. E no Class Model é o Min Proficiency Level, que no caso é o nível de proficiência mínimo e tal. O do Pedro é 1. Então, o que acontece? Ele não tem o mínimo de proficiência exigido para essa turma, certo? E o sistema ele vai deixar eu cadastrar? Vai. Só que ele vai exibir meio que um aviso na tela. Não é uma mensagem de erro, mas é um aviso de que o nível do aluno é menor que o exigido. Porque não faz sentido você cadastrar ali um aluno que tem, por exemplo, nível de proficiência 1 para uma turma nível 4, por exemplo. Mas, né, o sistema ele vai deixar cadastrar mesmo assim, porque vai que o aluno ele quer, né, ali se desafiar. É...
Ok. Outra coisa, caso esse aluno ele já seja matriculado nessa turma, ele já vai exibir os dados aqui. Então ele não vai pedir que eu cadastre ela, tá? Então ele já vai exibir os dados. Vou mostrar. Vou confirmar. A tela ela tá quebrada, assim. Esse, essa moldura ela ficou meio quebrada, né? Mas eu vou consertar esse problema aqui. Então, no momento do envio do trabalho, já não vai mais ter esse problema. Vou registrar a matrícula e vou confirmar a matrícula. Ok. Agora eu vou consultar a matrícula, vou colocar o código da turma e a matrícula. Ok. Ele já pede aqui. É, Nesse caso aqui, ele não tem a opção de alterar matrícula, só dá para você excluir e voltar. Porque não faz sentido, né? O que que você vai alterar aqui no campo, né? Não faz sentido, porque esse registro de matrícula é só pro registro, né? Não faz sentido ter esses campos aqui serem alteráveis, assim. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Então, eu só posso excluir e voltar. Vou voltar. Ok. A matrícula já está criada. E agora eu vou mostrar como que isso funciona. Vou acessar aqui meu Enrollment Controller, perdão. O fluxo da matrícula, ele faz a busca por chave composta. Então ele valida a turma e o aluno ao mesmo tempo. E isso é feito pelo Find Enrollment, pelo Find Enrollment, certo? Então ele vai comparar o Class Code e o Student Enrollment juntos. Isso tudo antes de permitir o cadastro, né? Então, antes de fazer o cadastro, o sistema ele verifica três coisas. Primeiro se a turma já existe, se tem vagas disponíveis, comparando o enrollment count também com o max students, certo? E também se o nível do aluno ele é menor que o mínimo da turma. Esse último, ele não vai ter um bloqueio, mas ele vai ter um warning, digamos assim, um aviso, né? Ele vai avisar e perguntar se você quer continuar mesmo assim. E aí, quando a gente confirma o turma.enrollment count, ele incrementa o contador aqui de vagas da turma automaticamente. Então ele vai atualizar o número de vagas disponíveis, né? Aqui nos relatórios. Deixa eu mostrar o turmas com vagas. Aqui não tem nenhuma turma com vaga. Por quê? A minha turma em 02, que está aqui. Cadê? Deixa eu mostrar o registro pré-carregado. Aqui, pré-carregado. Certo? Não, peraí. É melhor eu mostrar aqui. Eu vou mostrar o alunos por turma. Ah, não. Ainda não é aqui, só um minuto. Turmas. Não, digitei errado, tá? Em 02. Aqui, ó, vagas livres. O que acontece? Eu cadastrei essa turma com duas vagas livres, certo? Então, como aqui agora é zero, ou seja, vagas livres não tem, né? Mais vagas livres, ela nem vai aparecer aqui no relatório. Então, esse contador, ele também serve para servir de base, né? Para o relatório. No caso, ele nem vai exibir nenhum dado aqui. E é basicamente isso. Ele vai incrementando automaticamente assim que eu cadastro os alunos.
E se eu excluir uma matrícula, ele também volta automaticamente, tá? É, Por exemplo, eu vou explicar agora a parte do relatório primeiro, e aí depois eu mostro a parte onde fica o cálculo para voltar, né, as turmas, né? No caso, se eu excluo uma matrícula, ele vai ter que voltar automaticamente o valor, né? No caso, se eu excluir a matrícula do Pedro, aí no relatório ele vai ter que aparecer que existe uma vaga disponível aqui, certo? Então vamos lá. É, Agora, na parte do relatório, ele também é aqui no Enrollment Count. Cadê? Então, o que que ele vai fazer? Opa. O sistema, basicamente, ele vai percorrer todas as turmas e ele vai exibir as que têm o Enrollment Count menor que o máximo de estudantes, certo? Aqui, ó. Aqui. Nenhuma turma com vagas, certo? Eu vou só fazer um teste aqui, só um momento. Vou colocar que o máximo de alunos agora é 3, o nível mínimo ainda vai ser 2. É isso aqui que eu queria mostrar, ó. Que o campo vagas livres ele não é alterável. Porque, como eu falei, o vagas livres ele é calculado automaticamente. Aí, por que que eu vou fazer isso, né? Eu alterei o máximo de alunos de 2 para 3 para mostrar que ele vai aparecer no relatório aqui. Turmas com vagas, certo? Agora a gente tem uma vaga, uma vaga livre, porque eu fiz essa alteração, ok? Agora vou mostrar o alunos por turma. Vou colocar o código da turma aqui. O sistema, o que que ele vai fazer? Ele vai percorrer basicamente todas as matrículas, filtrando pelo código, e ele vai buscar o aluno correspondente no Student Controller. E aí ele vai exibir a matrícula, o nome e o nível, né? E a data da matrícula. A data da matrícula, ele é colocado aqui automaticamente por uma função chamada essa daqui, ó, eu esqueci o nome da função, mas está aqui. Environment Model, cadê? Aqui, ó, datetime.now. É assim que ele fica com a data da matrícula, ok? Eu estava aqui no Environment Controller. Aqui, ó. Esse aqui é o relatório 5 de alunos por turma, certo? No caso, ele vai percorrer todas as matrículas, né? Com base no código da turma. Então, se eu colocar, por exemplo, uma turma que não existe, né? Vou digitar qualquer coisa aqui, ele informa turma não encontrada. Ele cai nesse bloco aqui. Vou abrir o Roaming Me View.
Os dois relatórios, eles ficam aqui no Enrollment Controller, mas a parte visual dele fica aqui no Enrollment View e o Show Report Available Row, ele monta cada linha da tabela, posicionando o cursor em cada coluna com o console.setCursorPosition, e aí ele vai truncar os textos longos com o método truncate, com esse método aqui, certo? E esse aqui basicamente ele serve para que quando o usuário digitar textos longos, ele não ultrapasse a coluna seguinte, certo? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar a persistência dos dados salvos no arquivo TXT. Então, por exemplo, eu vou só consultar novamente para mostrar a turma. Não, essa aqui foi excluir. No caso, foi o aluno novo que eu criei. E aí você vai ver que quando eu sair, ele vai criar os novos arquivos aqui. Então, eu vou clicar em sair, certo? Essa parte aqui, ele fica aqui no program, né? De aqui. Tá. Os arquivos eles já estão aqui. Turma, matrícula e alunos.txt. E cada linha, por exemplo, aqui é uma turma, né? Separada com os campos separados por ponto e vírgula, né? No caso, código, idioma. Então, cada valor ele é escrito aqui exatamente na ordem do seu campo, como se fosse, entre aspas, um banco de dados, né? Sei lá, por exemplo, parece um tipo de CSV, né? E o enrollment count, ele é salvo junto, né? Porque senão, se ele não salvar no enrollment count, quando você reabrir o programa, todas as turmas elas não iriam ter nenhum aluno matriculado. Então, a quantidade de alunos matriculados seria igual a zero. E assim, você vai ver que assim que eu iniciar o programa novamente, ele vai carregar todos esses dados de novo. Então, o aluno que eu cadastrei antes, né, não está aqui. Olha só o que aconteceu. Basicamente, os dados eles estão aqui, tá? Eu vou mostrar novamente. Mas eles estão aqui. O que aconteceu foi que eu rodei o sistema com o .NET Run. E aí não deu certo. Mas clicando aqui no rodar do próprio VS Code, aí ele carrega os dados normalmente. Então eu mostrei que ele salvou aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer de novo, né, para mostrar que está funcionando. Eu vou cadastrar mais um aluno, colocar a matrícula 2, cadastrar ele, colocar Cauã, sei lá, preencher aleatoriamente. Vou mostrar que se eu colocar, por exemplo, ABC, ele não aceita e ele exibe a mensagem de erro. Beleza.
Agora eu vou sair. E agora o Cauã, ele ficou salvo aqui no arquivo alunos.txt. E agora eu vou rodar o programa de novo. Vou digitar a matrícula, pronto. O aluno está aqui, tá? Basicamente, o que que acontece? No program, cadê? No program, logo após de criar os controllers, exatamente nessa ordem, ele faz 3 chamadas, save to file. No caso, quando você inicia o programa, ele faz o load from file, que vai basicamente carregar os dados da sessão anterior e vai substituir os registros pré-carregados. E aí, quando o usuário escolhe sair, né, no caso, se ele escolher a opção 0, ele vai salvar os dados pelo Save to File. Então ele vai fazer 3 chamadas para turmas, aluno e matrícula. E aí, quando você inicializar o programa novamente, ele vai depois carregar esses dados aqui, o load do load from file, e vai substituir os dados. É esse basicamente o fluxo. E a ordem importa, porque turmas e alunos são carregados antes, porque o Enrollment Controller, ele depende dos dois, certo? Por isso que aqui os 3 controllers, eles são carregados nessa ordem, porque o Enrollment Controller, ele precisa do Student Controller e do Class Controller. Do Class Controller porque ele precisa validar se aquela turma existe e se aquele aluno existe antes de permitir que a gente faça a matrícula, né? Assim que a gente confirmar o cadastro, certo? Bem, comparando os dois sistemas, o biblioteca e o Língua Max, eu não sei se eu vou conseguir mostrar porque eu só tenho uma tela, mas eu vou tentar. Aqui talvez. A estrutura, ela é a mesma, então ela tem um arquivo por classe, né? Ela tem cada classe, né? É uma entidade ali do sistema. E a gente tem também o mesmo nome dos métodos, né? No caso, o showForm, também o showData, o enterdata, o showForm, tem o enterdata também, aqui. E o CRUD, então o padrão das nomenclaturas dos métodos e o CRUD é o mesmo, então isso foi mantido. A principal diferença está no Class Controller. Por exemplo, na biblioteca, o Book Controller, ele declara books, né? Ele declara o book, tela, o column e o widget diretamente. E no LinguaMax, todos os todos os atributos comuns, eles ficam aqui na base CRUD, certo? Então, todos eles vão ser herdados pelos 3 controllers. Então não existe repetição de código.
Por exemplo, se você precisar fazer uma manutenção, você teria que ir em cada um dos controllers e alterar eles individualmente. Aqui não. Como eles herdam os controles herdam base CRUD, eu só preciso vir aqui e alterar nessa classe aqui, nessa base CRUD. Então não precisa de repetição. A segunda diferença é na camada view do programa LinguaMax. Porque aqui no biblioteca, os controllers, né, eles são responsáveis tanto pela parte visual, tanto pela lógica, né? Por exemplo, as regras de negócio. E no LinguaMax, nós temos a classe View, a camada View, que cuida só da parte visual. Então, por exemplo, se eu quiser mudar como que o formulário vai aparecer na tela, eu só abro o Class View sem alterar o controller, certo? E o Class Controller, ele vai cuidar somente da parte lógica e das regras de negócio, das validações, das buscas, assim que quando você quer consultar uma turma, certo? Por exemplo, aqui ele vai buscar a classe pelo código da turma. Opa, pelo código da turma, certo? Então, tem essa diferença para os dois projetos. Outro ponto também, opa, deixa eu só ajustar minha tela. Outro ponto também é a parte da tela aqui. Então, no biblioteca, deixa eu abrir o biblioteca aqui. O método perguntar, ele aceita qualquer entrada, certo? Ele não faz nenhum tipo de validação. E no LinguaMax, a gente tem os métodos ler inteiro, o ler texto e o ler CPF. E também tem o ler opção, certo? E cada um deles tem um loop de validação. E aí ele vai exibir a mensagem de erro e permitir uma nova tentativa, certo? O programa ele nunca vai travar por conta de uma entrada inválida. Então, o que acontece? Quando você seleciona uma opção inválida do sistema, ou coloca, por exemplo, um espaço em branco, ele não vai travar, certo? Ele vai colocar o cursor ali na posição novamente e vai permitir uma nova tentativa. Então ele vai colocar o programa para dormir, né, usando a função sleep, e ele vai aguardar até que o usuário ele faça uma nova tentativa, tá? Então eu vou demonstrar isso aqui. Ele faz diversas validações. Uma delas é que ele não aceita espaço em branco, tá? Não aceita os enters do teclado, tá? E nem uma opção inválida. Por exemplo, nós temos no menu, aqui, deixa eu rodar o programa. Aqui, no menu, a gente tem somente essas opções, certo? De 1 a 5 e o 0 que é para sair. E se eu colocar um Enter, por exemplo, eu acabei de colocar um Enter no teclado. Ele vai exibir
a mensagem de erro, opção inválida, tente novamente, e vai setar a posição do cursor aqui, tá? Então eu vou selecionar, por exemplo, uma outra opção 9. Ele também dá a opção inválida, tá? E eu cometi um equívoco, na verdade, tá? Aqui no tela.cs, esse valor aqui, na verdade, não é a quantidade que o programa fica esperando você digitar uma opção. Na verdade, o programa não fica esperando, tipo, você digitar uma opção com um tempo fixo. Na verdade, esse é só o tempo em que a mensagem de erro vai aparecer na tela. Se eu não me engano, é de milissegundos. O sleep é de milissegundos. Então, eu vou digitar Enter. Ó, esse tempo que essa mensagem fica aparecendo na tela é o que eu declarei na função sleep. Ok? Outra diferença que, na verdade, eu já mostrei é a persistência. Então, no biblioteca, os dados eles só existem enquanto o programa está aqui rodando. E aí, quando você fecha, tudo é perdido. E no LinguaMax, os arquivos eles são salvos. Os dados eles são salvos em arquivos TXT. E aí eles são carregados ao iniciar. Tá aqui, certo? Porém, eu descobri que se a gente usar o .NET Run, ele não funciona. Mas se eu rodar por aqui, tá tudo certo. E é basicamente isso, essas são as funcionalidades do LinguaMax. O sistema ele segue o padrão do projeto biblioteca, só que ele vai além com o base CRUD, né, que ele é genérico. E a gente também tem a camada view separada. Então a gente tem um sistema feito pela arquitetura de controller, model e view. E temos as validações completas e a persistência nos arquivos TXT. Muito obrigada. E esse é o meu trabalho.